Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Torres, eu sou aluna do mestrado em Ciência da Computação, aqui pela UTF-RPG, e eu vou fazer aqui 2 exercícios com vocês, referente ao ML, então nós vamos fazer um exercício sobre diagrama de caso de uso e também sobre o diagrama de classe. Então vamos lá. Então vou fazer a leitura aqui do exercício, tá? Então Pedro quer desenvolver uma aplicação para poder gerenciar as apostas deles, né, dele e de seus amigos em jogos de loteria. Então esse sistema ele precisa permitir cadastrar os participantes de cada bolão. Para cada bolão feito tem que ter o cadastro da cota, número de cotas, tipos de jogos. O sistema pode gerar automaticamente um relatório que deve ser enviado por e-mail com os dados do sorteio, participantes do bolão. Precisa controlar quem pagou cada cota e gerar a lista de participantes que não pagou, né? Permitir também que uma determinada aposta seja utilizada em outros bolões. E ele pede ali no final para considerar que todas as operações são feitas por Pedro, ou seja, ele é identificado então como o gestor do bolão. Então nós vamos fazer aqui o diagrama de caso de uso, tá? Eu uso essa ferramenta aqui do Lucidchart, se vocês colocarem caso de uso aqui para pesquisar, ele vai trazer alguns modelos. E eu já estou com ele aberto aqui para começar. Então, primeiro, nós vamos começar com o ator. O nosso ator aqui é o Pedro, mas a gente vai colocar qual que é o papel dele aqui, que é gestor. E aí, agora nós temos que ver aqui quais são os casos de uso, né? Então, principais ações que ele tem dentro desse cenário. Então, aqui no começo ele já fala em cadastrar os participantes. Então, o cadastro a gente sabe que envolve geralmente incluir um novo dado, depois você tem que ter a opção de atualizar aquele dado, então a edição, ou ainda, se você quiser, remover o dado. Então, aquele CRUD, a gente pode colocar tudo num caso de uso só, como gerenciar participante bolão. Aqui, então esse é o primeiro caso que a gente pode ligar aqui com o nosso bonequinho. Vou colocar aqui, gerenciar participante do bolão. E aí nós vamos ter um outro que se refere aqui ao bolão em si. Então, a gente pode ter um registro, um registrar, né? A gente tem que colocar aqui com o verbo, registrar bolão. E esse registrar bolão, que seria a segunda principal ação dele aqui, ele vai permitir algumas ações que foi comentado ali na descrição. Então, o que ele fala aqui? Ele fala em registrar a aposta em si, né? Então, para cada bolão ele tem que ter... Para cada bolão ele tem que ter aqui o cadastro do valor da cota, os cartões apostados, o tipo de jogo. Então, nós vamos ter aqui um registrar apostas. Ele também fala ali em permitir que faça o envio ali das informações por relatório, né, por e-mail. Então, gerar relatório. E nós podemos também ainda colocar aqui mais um caso que ele fala ele fala que tem que ter o controle de quem pagou e tem que gerar também uma lista de não pagantes, né? Então, vamos colocar já esse aqui, gerar lista de não pagantes. E eu tenho, então, esse por último aqui que eu vou colocar, que se refere ao controle de participantes ali, né? Controlar participantes e pagamento de cotas. Vai controlar quem pagou cada cota, isso. Então, esses aqui são ações que estão relacionadas aqui ao registro do bolão. E eles podem ou não acontecer. Então, aqui a gente vai ligar eles como extensores, tá? Então, são extends aqui. Aqui na ferramenta da Lucidchart, eu que defino aqui, tá? O tipo de seta. Então, por isso que ele não vem automático aqui. Tem ferramentas que já traz certinho. Então, controlar participantes, pagamento de cotas, gerar relatório, registrar a aposta e gerar a lista de não pagantes. Esses três aqui são um extend. Opa, ao contrário. Aí. Tá aqui. Então, o caso de uso em si, o diagrama de caso de uso, está ok. Está completo aqui. E agora a gente vai para o descritivo dele, né? Porque ele tem uma descrição. Ele pede lá para desenhar o diagrama de caso de uso e descrever os cenários. Então, a gente vai escrever junto os cenários aqui, tá? Então, vamos lá.
pegar um documento do Word mesmo. E vamos escrever. Então, ele tem primeiro aqui, gerenciar os participantes do bolão, né? Vamos colocar... Então, tem gerenciar participantes do bolão. Beleza. O que que faz, então, aqui? A gente vai ter a descrição e o ator, né? Então, vamos descrever primeiro esse caso de uso. Vou colocar o quadrinho aqui certinho. Trazer para cá. Vamos escrever, então. Então, esse caso de uso tem por objetivo a manutenção, o gerenciamento, vou colocar assim, né? Porque é o gerenciamento, ou seja, inclusão, alteração e exclusão dos participantes do bolão. O ator aqui, desse caso do uso, é o gestor do bolão. Okay? Então, nós vamos escrever agora o cenário principal referente a esse caso de uso, tá? Então, cenário principal. Então, numeração aqui que fica melhor. Então, primeiro, o sistema, ele prepara uma lista de participantes cadastrados. A gente pode colocar o sistema gera uma lista de participantes cadastrados. Depois ele coloca isso. Depois nós temos que o sistema oferece ao usuário, né? O que o sistema vai oferecer ao usuário? Ele pode permitir selecionar um participante para poder alterar seu cadastro, pode permitir localizar um participante, ou então inserir um novo participante. Então, eu posso ter ali, selecionar a opção de inserir participante. Ou então ele pode localizar um participante por meio de pesquisa. E também pode selecionar um participante que já existe no cadastro para alterar seu cadastro. Então, quando ele entra dentro do sistema, ele vai ter essa primeira opção, referente já aos participantes. E aí ele vai ter, então, a pesquisa de participante. E nessa pesquisa, ele vai ter que inserir alguma informação, então a gente pode colocar assim, para localizar um participante, o usuário deve informar, inserir, vamos colocar assim, inserir um trecho do nome como critério de pesquisa. O sistema realizará a busca. E aí, quando ele pesquisa, a gente pode então escrever aqui que o sistema exibe a lista de participantes de acordo com o critério de busca, exibindo seus dados. Aí nós vamos ter aqui um outro descritivo que é o gerenciamento do cadastro. Então, gerenciamento do cadastro. Então, em caso de inclusão, então quando ele vai incluir, inserir um novo dado, o sistema habilita a edição dos dados. Certo? E em caso de alteração, o sistema exibe os dados cadastrados e os habilita para edição. Porque, vamos pensar, né? Quando ele vai alterar, ele vai exibir, mas ele já permite ali fazer a edição. Ele também tem a consulta, né? Ele pode pesquisar, ele pode excluir. Então, em caso de consulta ou exclusão, o sistema exibe os dados cadastrados. Ele vai exibir esses dados, só que eles vão estar desabilitados para edição, né? Então, podemos colocar aqui desabilitados para edição. Ele só vai exibir. E aí a gente pode colocar um subitem que é se for exclusão, só a exclusão em si, o sistema ainda solicita uma confirmação. O usuário confirma a operação realizada. Por fim, o sistema atualiza as informações.
Porque se for uma exclusão, uma edição, enfim, ele vai fazer essa atualização. E aí agora a gente pode ir para um cenário alternativo, que é o seguinte, cenário alternativo. O que pode acontecer aqui? Então, vamos dizer que ele tenta fazer uma exclusão que não é permitida. Quando que pode acontecer? Eu queria excluir um participante que está associado a um bolão. Isso eu não posso fazer. Então, eu posso colocar uma informação de exclusão não permitida. Colocar não é possível excluir um participante que esteja associado a um bolão. Tá? Ok, então essa é uma descrição aqui com o cenário principal e um cenário alternativo referente a esta atividade. Aí, agora nós vamos para o segundo caso que nós temos que escrever ali, que é o registrar bolão. Registrar bolão. Então, nós vamos ter uma descrição aqui também. Vou gritar aqui só para ficar melhor. Deixamos assim, aqui. Vamos lá. Então, aqui, esse caso de uso, ele vai permitir, então, o quê? Editar, né, incluir, alterar, excluir um bolão, habilitando ali as outras tarefas, né, para poder gerenciar o participante, as cotas, e enfim. Então, vamos lá. Este caso de uso tem por objetivo permitir o gerenciamento, alteração, busca e exclusão. Vou colocar busca também, vou incluir busca aqui em cima também. Busca e exclusão. Busca não, consulta, né? Vou colocar consulta, que fica melhor. Consulta e exclusão. Consulta e exclusão de um bolão, habilitando outras tarefas, como registrar, melhor dizendo, registrar apostas, controlar participantes e pagamento de cotas. Ok? Então, o ator aqui vai ser o mesmo, vai ser o gestor do bolão. E agora nós vamos para a descrição do cenário principal desse aqui, tá? Cenário principal. Vamos lá, vamos colocar a numeração aqui também. Ok. Então, aqui, da mesma forma como os usuários, ele vai, primeiro, a gente imagina já que ele vai exibir uma lista. Então, o sistema exibe uma lista de todos os bolões cadastrados. Eu coloquei ali que ele gera, né? Exibe uma lista. Primeira coisa. Aí ele vai oferecer ao usuário, né? Então, o sistema oferece ao usuário. A gente pode colocar em subtópico para listar. Localizar um bolão por meio de pesquisa. Ele também pode permitir inserir um novo bolão. Então, selecionar a opção. Vamos aqui. Inserir bolão. Inserir bolão. Ele pode também permitir que a gente faça algumas operações dentro de uma aposta ali de bolão que não tenha sido sorteada. Então, eu posso colocar selecionar um bolão para realizar operações, caso o sorteio a que se refere o bolão ainda não tenha ocorrido, não tenha sido realizado. Então, que operações, né? Para realizar as seguintes operações. Alterar o cadastro do bolão. Então, eu posso alterar ele. E ali eu vou ter as mesmas opções de CRUD. Então, eu vou colocar aqui com as opções de alteração, consulta e exclusão. Vou colocar entre aspas aqui, porque assim se refere certinho quais são as opções. Aí aqui ele vai ter o controlar, né, os participantes, então quem que está participando ali do participantes do bolão, e também já os pagamentos de cotas, né? Das cotas. E ele vai permitir também aqui registrar as apostas. Isso aqui, pessoal, eu estou fazendo a descritivo do cenário principal, por isso que ele está comentando já sobre essa questão do controle, ou seja, aqueles que eu coloquei como accent, porque eu estou explicando de forma geral, tá? E aí nós temos também a opção que ele pode fazer em qualquer situação
do bolão, né? Independente se já foi ou não sorteado, que é selecionar um bolão para realizar as seguintes operações. Que se ele pode imprimir lista de não pagantes, né? Eu posso imprimir ou gerar essa lista. Se eu for seguir aqui só um pouquinho, coloquei gerar lista, gerar relatório. Eu vou colocar como gerar para ficar certinho. Então, gerar lista de não pagantes e gerar lista, ou melhor, gerar um relatório do bolão. Isso que ele pode fazer. Aí eu tenho ainda aqui, ele pode. Agora vamos pensar. Então, esse é o cenário que ele entra, vai ter essas opções. Para fazer a pesquisa do bolão, vamos pensar o que ele precisa fazer. Então, pesquisa, bolão. Ele vai ter que, para localizar, então, ao invés de colocar lá, que nem quando ele for pesquisar um cadastro de participante, ele tem que informar lá o nome da pessoa, né? Um trecho do nome da pessoa. Aqui, ele pode pesquisar por data. Ou então, o tipo do jogo. A gente pode definir como critério o tipo do jogo, tá? Então, posso colocar aqui, o usuário deve inserir a data do sorteio. Na verdade, o tipo de jogo como critério de pesquisa. Esses são os critérios que a gente está colocando aqui. Pode ser um pouquinho diferente, mas aí vocês fazem a descrição, tá? Aqui é mais para vocês entenderem como que é a ideia de uma descrição, né? Aí o sistema, ele vai exibir essas informações, né? Conforme esses critérios. Então, a gente vai colocar aqui, da mesma forma que a gente colocou no outro ali, o sistema exibe a lista de bolões que correspondam ao critério de pesquisa, exibindo para cada um. Então, para cada bolão, ele vai ter um dado. A gente pode colocar aqui, então, tipo do jogo, o número do concurso, a data do sorteio e o valor da conta. Acho que fica interessante, vou voltar aqui um pouquinho, tá, pessoal? Fica interessante a gente fazer a mesma coisa, então, aqui na parte do cadastro, informando quais são os 2 dados que ele vai exibir. Seus dados. Então, quais são os dados aqui? Nome do participante e aqui o ramal, né? Ele pediu um ramal. Aqui, voltando, então, aqui, valor da cota. Acho que aqui encerrou. Agora a gente vai vir aqui para a questão da gerenciamento do cadastro. Gerenciamento do cadastro do bolão. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que, da mesma forma, em caso de inclusão e exclusão, né? O que vai acontecer? Em caso de inclusão, o sistema habilita a edição dos dados. Em caso de alteração, o sistema exibe os dados que estão cadastrados, né? Cadastrados e habilita para edição. Aí nós temos a situação, no caso de consulta ou exclusão, no caso de exclusão. O sistema exibe os dados cadastrados, só que desabilitados, né? Desabilitados para edição. Lembrando aqui que no caso de exclusão, ele vai ter aquela confirmação sendo solicitada. Então, o sistema solicita uma confirmação. Vou colocar a confirmação, né? É a confirmação de que vai fazer aquela ação. Solicita a confirmação. Vou mudar só esse corresponda ao critério de pesquisa. Aqui é para vocês entenderem que tanto no cenário principal de participante quanto do bolão ali, ele é bem semelhante, né? Então, eu tô só tentando colocar os mesmos termos ali para entender melhor, tá? Beleza, solicita a confirmação. E aí, vamos ver. Nós vamos ter agora os extend, na verdade. No caso de inclusão e alteração, ele vai exibir os dados. É isso aí. Então, agora a gente vai descrever, então, a questão dos extends. Então, nós vamos ter aqui uma opção de controlar participantes e pagamento de cotas. Então, esse aqui, o que que é? Ele é um extends, a gente pode colocar aqui,
caso de uso, vou mencionar aqui, controlar participantes e pagamento de cotas. O próximo aqui que a gente pode colocar é a opção de registrar apostas. Então, aqui é um extend. Caso de uso, registrar apostas. E aí nós temos a opção de gerar lista de não pagantes. E aí nós vamos ter, então, aqui um extends. Caso de uso, gerar lista de não pagantes. Enfim, aqui, ok. E nós temos, por fim, então, um último ali, que é o relatório. Opção de gerar relatório. No extend, caso de uso, gerar relatório. Gerar relatório. Ok. E aí, o que mais que a gente pode descrever aqui? Ele fala, voltando aqui na descrição, que ele precisa verificar se o total de cotas é igual ao apostado, né? Então, o sistema tem que permitir isso. Então, o usuário ele vai poder fazer isso, essa verificação. O usuário poderá solicitar a verificação de sincronismos entre cotas e apostas. Então, sincronismo entre as cotas e as apostas. Então, o que ele vai fazer exatamente nisso aqui? É aqui que ele vai fazer, o sistema vai fazer uma verificação, então verificará se as somas das apostas, né, se das apostas correspondem, são equivalentes à soma das cotas. Então, nós temos que o valor da cota versus número de cotas, né? Nós vamos ter uma ação em que o usuário vai confirmar as ações que ele vai fazer, as alterações que ele vai fazer. Então, o usuário confirma as alterações e o sistema atualiza as informações. Se a soma corresponde. Ok? Ok. Agora, eu posso fazer um descritivo de cada extend. Então, vamos lá. Nós temos aqui o gerar, aqui a tabelinha, o gerar relatório. Gerar relatório. Então, o que esse caso de uso faz, né? Vamos escrever ele. Tem por objetivo gerar um arquivo com as informações. A gente pode colocar um arquivo PDF, tá? Mas isso daí em formato PDF, com as informações sobre o bolão. Ou a gente pode fazer, ele pode gerar uma paginazinha também, mas eu vou colocar dessa forma, tá? Para ser distribuído para os participantes. Então, é um arquivinho, vai gerar. O autor permanece. Agora a gente vai escrever o cenário principal, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Como ele é um extend, ele tem uma pré-condição, né? Quando que vai acontecer isso? Então, vamos só colocar aqui pré-condição. Ele tem que, para poder gerar esse relatório, o que precisa? Ele precisa de um dado. O que é esse dado? É a identificação do bolão. Pode ser um número, pode ser um código, enfim. Então, vou colocar aqui receber a identificação do bolão. E aí sim ele consegue gerar este relatório. Vamos descrever o cenário principal. Tá? Aqui de novo. Então, ele vai permitir que o sistema, ou melhor, nesse caso de uso, o sistema vai precisar buscar a lista com as informações para poder gerar. Então, vamos lá. O sistema busca a lista de participantes, bolão, e ele vai gerar como ele vai gerar um relatório aqui, nós temos que pensar o seguinte. Então, o sistema busca a lista de participantes do bolão
com os seguintes dados. Ele tem lá nome do participante, ramal do participante, número de cotas e situação do pagamento das cotas. Tá? É isso que ele vai trazer no relatório. O sistema, então, busca os números apostados para o bolão. E além dos números, ele vai buscar os dados, né, referente ao bolão. Então, o sistema busca os dados referente ao bolão. Na verdade, de dados aqui, ele vai buscar tudo junto, né, tanto os números quanto os dados. Os números, vamos colocar, então, busca as informações, porque assim a gente deixa mais genérico, mas a gente entende que é números, enfim, o que ele precisa trazer, referente ao bolão. Pronto. E aí, feita essa busca, ele vai gerar um PDF. Então, a gente pode colocar aqui, o sistema gera um arquivo, um PDF, em formato PDF, com as seguintes informações. A gente pode descrever aqui quais são as informações que a gente quer. O tipo de jogo, a data do concurso, do jogo, o número do concurso, o valor da cota, a lista de participantes, com nome, ramal, número de cotas, e situação de pagamento, né, para a gente saber se ele pagou ou não, pagamento de cotas, a lista de apostas. Nessa lista de apostas, ele pode mostrar os números, mostrando os números para cada aposta, né, e o valor apostado. Acho que é isso. Esse é um descritivo aqui do registrar relatório. Registrar relatório, não, girar relatório, perdão. Girar relatório. Isso. Tá? Agora a gente vai fazer do outro, que é girar lista de não pagantes. Então, vamos escrever isso aqui. Girar lista de não pagantes. Qual é o objetivo? É gerar um relatório com os participantes do bolão, né, que não realizaram o pagamento de suas cotas. Aqui, lembrando, né, no Exchange vai ter a pré-condição. Deixa eu até me listar aqui. Uma pré-condição, que é, então, receber também a identificação do aluno, porque senão não consegue gerar. E aí, como cenário principal, nós teremos. Vou botar aqui. Primeiro que o sistema vai buscar, o sistema busca a lista de participantes, né, que não esteja com as cotas pagas. Então, o sistema busca a lista dos participantes do bolão que não estejam com as cotas pagas. E aí, quando ele faz essa busca, o sistema, então, em seguida, né, exibe, gera um relatório, com os seguintes dados. Então, vamos escrever quais são os dados. Bom, nós temos que escrever o nome do participante que não pagou, podemos incluir ali o ramal do participante, o e-mail do participante, e número, né, quantas cotas, quantidade de cotas em aberto para pagamento, né, quanto ele não pagou ainda. Ok? Agora vamos descrever o próximo, que é o registro de apostas, né? Então, vou registrar apostas. O objetivo desse caso de uso é permitir o controle das apostas, né? Permitir o controle das apostas realizadas para um determinado bolão. É isso que ele a pré-condição continua a mesma, né? E aí nós vamos ter aqui um descritivo do cenário principal, que é... Não, aqui. O sistema busca e exibe todas as apostas cadastradas. Referente ao bolão. Então, aqui ele vai
o sistema vai ofertar, né? Oferece ao usuário. Então, ele vai permitir que o usuário possa inserir uma aposta, então, selecionar a opção inserir aposta. Ou então ele pode selecionar uma aposta que já existe, para realizar as seguintes operações, que é as operações Krugman, né? Operações. Então, vamos colocar aqui, alterar a aposta. Com as opções, alteração, consulta ou exclusão. São consulta e exclusão. Essas três opções que ele tem, né? E aí aqui, pessoal, a gente vai ter cenários alternativos, tá? Dentro dessa ação, que é o seguinte. Quando ele vai permitir a inclusão de uma nova aposta, ele só vai poder fazer isso se o número ali, o valor da aposta, então se a soma dos valores das apostas cadastradas ainda for menor que a soma das cotas, né? Porque senão ele não vai ter como fazer mais aposta naquele bolão. Então, nós podemos colocar aqui permissão de inclusão de uma nova aposta. Nova aposta. Então, o que acontece aqui? Ele, aqui colocar o sistema só habilita a opção de inserir aposta, se a soma dos valores das apostas cadastradas for menor que a soma das cotas. Então, número de cotas versus o valor da cota. Ok? E aí, vamos pensar um pouquinho. Nós temos também uma outra questão, que é o limite de números apostados. O que acontece? Conforme a aposta, né, a gente tem uma quantidade máxima, uma quantidade mínima. Então, a gente pode mencionar isso aqui, colocando aqui o intervalo para a quantidade de apostas é intervalo permitido para a quantidade de apostas, quantidade de número, né? Números apostados, estou dizendo, de valor de quantidade mínima de apostas de valor de quantidade mínima de apostas do jogo lotérico como limite inferior, valor de quantidade máxima de apostas do jogo lotérico como limite superior. Agora nós temos, então, mais um e último, que é o controlar participantes e pagamento de cota. O que vai acontecer aqui? O que esse aqui faz? Então, este caso de ter por objetivo permitir o gerenciamento, ou seja, inclusão, alteração, consulta e exclusão dos participantes efetivos de um bolão, né? Efetivos de um bolão, ou seja, aqueles que realmente participaram, estão inclusos ali, pagaram, e do pagamento de suas cotas. Pré-condição, receber a informação, né? Eu tenho que receber a identificação, melhor dizendo, do bolão. Cenário principal, vamos lá. Nós vamos ter aqui numeração. O sistema busca e exibe a lista de participantes já cadastrados, né? Para o bolão. A gente pode colocar exibindo para cada Vamos colocar aqui quais são esses dados. Então, o nome do participante, o ramal,
o número de cotas e se as cotas foram pagas, né? E aí nós temos que o usuário ele vai poder alterar a quantidade de cotas. E também ele pode ali, no caso do editor do bolão, alterar o status de pagamento. Ou então incluir ali, cadastrar um novo participante. Então a gente pode colocar assim, o usuário pode alterar a quantidade de cotas ou o status de um dos participantes. O sistema, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma lista, gera uma lista de todos os participantes, vamos dizer, credenciados para o bolão que está cadastrado. O usuário, ele pode informar um novo, eu não coloquei aqui, né? Participantes, ou ele pode incluir, né? Então, ou cadastrar um novo participante naquele bolão. Então, o usuário informa um novo participante, selecionando uma lista, né? Então, a partir de vou colocar aqui, selecionado de uma lista pré-existente. Então, a partir de um cadastro pré-existente dentro desse participante, ele consegue incluir dentro desse bolão. E o usuário pode, então, informar a quantidade, ou melhor, o usuário informa a quantidade de cotas e se já foram pagas. Ok? Então, aqui nós temos um descritivo, tá, de como que seria esse sistema, a descrição do meu caso de uso. Então, ele é um complemento aqui a esse caso de uso. Aqui nesse caso de uso, ele está faltando uma informação. Como esse sisteminha que eu estou usando, eu falei para vocês, ele não... quando eu coloco essas flechinhas aqui, eu que edito, então aqui eu tenho que editar, tá? Extends. Para indicar, né, que é uma extensão. Então, vou colocar aqui, aqui e aqui. Agora sim, eu tenho o caso de uso aqui fechado e finalizado. Okay? Então, é isso. Dessa parte do caso de uso, do diagrama de caso de uso do exercício 5, é isso.